Voz grave, calma, com som de vento e passos em estrada de terra ao fundo. Há lugares que o tempo esqueceu, e há lugares que escolheram ser esquecidos. No coração do sertão existia uma pequena vila chamada Santa Aurélia. Não era um lugar de grande importância, apenas um povoado simples, cheio de vida, como tantos outros. Um lugar de gente humilde, de fé e de trabalho. Mas, numa madrugada de névoa espessa, uma névoa que parecia ter vindo de outro mundo, ela desapareceu. Simplesmente sumiu. As casas, a praça, a igreja com sua torre de sino, todas as pessoas, crianças, idosos, tudo se foi. Como se uma mão gigante tivesse apagado a vila do mapa, como se nunca tivesse existido. O choque foi imediato. As cidades vizinhas, acostumadas com o comércio e as visitas dos moradores de Santa Aurélia, notaram o silêncio repentino. Onde estavam as carroças que traziam o leite fresco? Onde estavam os amigos que vinham para a feira de sábado? As autoridades foram acionadas. O que se seguiu foi uma das maiores operações de busca já vistas naquela região. Durante meses, procuraram a vila. Helicópteros sobrevoaram a serra, rasgando o céu com o barulho de suas hélices. Equipes em terra, com mapas antigos e tecnologia moderna, vasculharam cada centímetro daquela área árida e impiedosa. Mas não encontraram nada, nenhum tijolo, nenhum pedaço de madeira, nenhuma marca no chão, nenhum sinal de vida ou de destruição. Santa Aurélia havia se tornado um fantasma, uma história contada em voz baixa. O tempo passou e a busca foi oficialmente encerrada. A explicação oficial foi vaga, falando de um possível deslizamento de terra que teria soterrado tudo, embora nenhuma evidência geológica confirmasse isso. A vida seguiu, mas a lenda começou a nascer. E então, exatamente um ano depois do desaparecimento, na mesma noite enevoada, algo estranho aconteceu. Viajantes noturnos, caminhoneiros e motoristas que se arriscavam pela antiga estrada da serra começaram a relatar visões inexplicáveis. Eles afirmaram ver luzes acesas no meio do nada, onde a vila deveria estar. Pequenos pontos de luz amarelada como lampiões a querosene piscando na escuridão. E, mais arrepiante ainda, eles ouviram sinos. O som fraco e melancólico de um sino de igreja, tocando lentamente, como se chamasse para uma missa noturna. Um desses relatos ganhou fama e se espalhou como fogo em palha seca. Era de um caminhoneiro experiente, um homem chamado Raimundo, que conhecia aquelas estradas como a palma da mão. Ele não era de acreditar em assombrações, mas o que ele viu naquela noite mudou sua vida para sempre. Voz em tom de depoimento, como se fosse uma gravação. Olha, moço, eu já vi de tudo nessa vida de estrada, mas aquilo eu não sei explicar. Eu vinha pela estrada velha, era tarde, quase madrugada, o motor do caminhão roncando, só eu e a escuridão. De repente, lá no vale, eu vi as luzes. Parecia uma festa, sabe? Festa de padroeiro de cidade pequena. Gente andando na rua, dava para ver as silhuetas contra a luz dos lampiões. E eu ouvi uma música, um som de violão, uma moda de viola triste. Pensei, ué, acharam a cidade ou estão fazendo alguma vigília? A curiosidade foi maior que o medo. Eu parei o caminhão no acostamento, desci devagar, o ar estava gelado. Fui andando na direção das luzes, o som da festa ficando mais claro. Mas aí, quando eu cheguei perto, a uns 100 metros talvez, as luzes começaram a apagar, uma por uma, como se alguém estivesse soprando velas. A música parou. O silêncio foi tão grande que chegou a doer no ouvido. Eu gelei. Olhei para o chão onde as pessoas estavam e o chão estava frio, coberto de poeira e mato seco, como se ninguém tivesse pisado ali há anos. Não tinha uma pegada, não tinha nada. Eu voltei correndo para o caminhão e não olhei para trás. Voz do narrador principal retorna, com trilha tensa e som de vento. O depoimento de seu Raimundo foi apenas o primeiro de muitos.
Outros viram o mesmo fenômeno, sempre na mesma data. Isso atraiu a atenção de curiosos e pesquisadores. Equipes de parapsicologia e historiadores foram ao local, armados com equipamentos para medir temperatura, campos eletromagnéticos e gravar áudios. Durante o dia, não encontravam nada além de ruínas cobertas pelo mato, quase imperceptíveis. Mas as análises do solo revelaram algo perturbador. O local onde a vila supostamente ficava está coberto por uma fina camada de cinzas, como se um incêndio antigo e de proporções colossais tivesse varrido tudo. Mas não havia registros de um incêndio assim. Como uma cidade inteira poderia queimar até virar pó, sem deixar vestígios maiores. Os moradores mais antigos das cidades vizinhas, no entanto, balançam a cabeça e contam outra história. Uma história que não está nos livros de ciência, mas que sobrevive nas conversas ao pé do fogo. Eles dizem que Santa Aurélia não foi destruída. Ela foi amaldiçoada. Ela adormeceu. A lenda fala de uma maldição antiga, lançada por um padre que, segundo dizem, enlouqueceu durante a missa de domingo. Padre Inácio era um homem severo, que via pecado em todos os cantos. Naquele dia fatídico, no meio do sermão, seus olhos se arregalaram. Ele começou a gritar, acusando toda a congregação de pecados imperdoáveis, de hipocrisia, de ter abandonado a verdadeira fé. A igreja ficou em silêncio, aterrorizada. Antes de desaparecer no altar em meio a uma fumaça inexplicável, o padre teria levantado as mãos e gritado com uma voz que não parecia humana. Esta cidade está condenada pela sua própria podridão. Dormirão todos. Dormirão e sonharão com seus pecados, até que o último deles seja perdoado. Naquela noite, a névoa desceu e Santa Aurélia dormiu. Som de sinos ao longe, vozes distantes e risadas abafadas entram suavemente. E assim, a lenda se solidificou. Hoje, acredita-se que uma vez por ano, na noite exata da maldição, a cidade retorna. Não como um fantasma, mas como uma miragem viva. As casas reaparecem, os lampiões se acendem e as pessoas caminham pelas ruas de terra, sorrindo e conversando, presas num loop eterno daquela última noite de vida. Mas é uma armadilha. Dizem que quem é atraído pelas luzes e entra na vila antes do amanhecer, fica preso com eles, nunca mais volta. Torna-se parte da cidade adormecida, mais uma alma a esperar pelo perdão. Os relatos modernos são ainda mais arrepiantes. Motoristas que passam pela estrada naquela noite específica dizem ver figuras na beira da estrada. Homens e mulheres acenando, pedindo carona. Suas roupas são estranhas, antiquadas, como se tivessem saído de uma fotografia do século passado. Seus rostos são pálidos, seus olhos vazios. A maioria dos motoristas acelera, o coração na boca. Mas alguns, por pena ou curiosidade, contam que pararam. E no momento em que o carro para, as figuras se desfazem. No lugar delas, só encontram a névoa fria e um silêncio profundo e assustador, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Ritmo da narração fica lento, a voz baixa e arrepiante, quase um sussurro. Santa Aurélia não está morta, ela apenas dorme. Um sono profundo e amaldiçoado, esperando por um perdão que talvez nunca venha. Cada ano em que ela retorna é um teste, uma chance de alguma alma pura quebrar o feitiço. Mas quem se arriscaria? E a cada ano que passa sem o perdão, a maldição se aprofunda. A lenda termina com um aviso sombrio. Dizem que quando o sino da igreja tocar pela última vez, na noite do retorno, Santa Aurélia vai despertar. Mas não por uma noite. Ela vai despertar para sempre, trazendo consigo seus habitantes espectrais e sua maldição para o nosso mundo. A cidade que dormiu, onde o tempo parou, e os sonhos de seus moradores viraram as ruínas que hoje assombram a serra. Se um dia você estiver viajando por uma estrada deserta e ouvir o som distante de um sino, não pare.
Apenas continue, pois pode ser o chamado de Santa Aurélia e ela não gosta de ser acordada. Obrigado por assistir a mais esta história. Se você gosta de mistérios e lendas como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário contando o que você acha dessa lenda. Até a próxima.